Já de volta aqui com o meu time, agora completo, Lívia Pessoa e Tássio Cruz. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline, Mib, todos de preto. Boa noite para quem está em casa também. E a Tássio. Quase preto. Paleta quase preta aqui, na TV acompanhando. dá pra parecer preto. Uns frios, como diria Janaína. Então vamos falar de coisas quentes, né? Que a política do Piauí sempre traz informações quentes para a gente debater aqui. Mas vamos começar por uma reunião que já tinha sido prometida, anunciada, entre o prefeito de Teresina, Silvio Mendes, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Brasília. O prefeito está lá, em Brasília, e se reuniu também com a presença da bancada federal, Tássio Cruz, e a discussão é a crise na saúde pública da nossa capital. Verdade, Aline. A expectativa é que o governo federal, o ministro Padilha, aí a gente acompanha, só dando o nome aos presentes, né? Vários deputados federais, senadores, senador Marcelo, senadora Jussara, o prefeito Silvio Mendes. Deputado Florentino. Deputado Florentino, vários deputados, né? A bancada quase completa. O destaque, Aline, é Flávio Nogueira. Flávio Nogueira, ali Merlong Solano. Uma foto que ilustra bem essa, o prefeito coçando a cabeça para buscar alternativas para o custeio da saúde aqui em Teresina. A gente sabe que o HUT tem um déficit milionário de aproximadamente 20 milhões de reais, o que dificulta muito o custeio do hospital, e diversas outras instituições de saúde de Teresina apresentam dificuldades. E por isso, essa reunião ocorrendo hoje. Um destaque especial, Aline, membros da diretoria do Hospital São Marcos também participaram dessa agenda. Outro ponto que preocupa e muito a saúde aqui na capital: o Hospital São Marcos atende cerca de 97% dos pacientes oncológicos do Piauí e enfrenta, ano após ano, dificuldades em custeio e manutenção do hospital. Então, esse ponto também foi tratado na reunião com o ministro. Essa é uma situação super delicada, porque há alguns dias o prefeito, inclusive, esteve reunido com diretores do Hospital São Marcos e uma ameaça real de suspensão de atendimento de pessoas em tratamento com câncer, exatamente por causa da falta desses recursos, Lívia. Isso, Aline, é algo muito preocupante, porque traz à tona esse grau de dificuldade que a administração está possuindo em fazer a execução das funções básicas e mais complexas da saúde. Então, a participação da União de uma forma clara, de uma forma firme em relação a isso, em relação à gestão plena do município, é bastante salutar. Inclusive com a participação da bancada, de senadores, de deputados, do próprio secretário de Estado, Antônio Luiz, de Saúde. Então, existe toda uma comoção coletiva para trazer mais investimentos a Teresina. Não somente por ser uma capital, não somente por ser a maior cidade do Estado, mas também por possuir essa alta capacidade de atendimento a esses pacientes oncológicos e de complexidades em geral no HUT. Então, de fato, é algo a se prestar atenção e a ter prioridade nessa discussão da saúde. Vamos aguardar os resultados dessa reunião. Uma reunião que foi provocada, Aline, após a vinda do Ministério da Saúde, que visitou todo o sistema. Então, é importante também sinalizar esse bom relacionamento com o Ministério da Saúde. Você fala em bom relacionamento, é o que pode não acontecer a partir de hoje, de uma sessão na Assembleia Legislativa, que deu um pouco de polêmica, está dando o que falar, hein? Verdade, Aline. Hoje um pronunciamento, uma parte do deputado Bessá, filho do Progressistas, chamou a atenção na Assembleia Legislativa do Piauí. O deputado, Aline, apresentou um requerimento de quebra de decoro e uma possível perda de mandato dos deputados faltosos. Um tema que eu me lembro, a gente já tratou aqui algumas vezes. O presidente Severo Eulálio já falou que esses deputados devem estar em plenário, esses deputados não poderiam, principalmente na terça e na quarta, sequer participar de forma remota, e não é o que está acontecendo no parlamento. Vamos ouvir. O parlamentar, ele é escolhido pelo povo piauiense para comparecer às sessões legislativas. Então, a partir do momento que o deputado não tem esse compromisso em comparecer às sessões, ele também acaba não tendo compromisso com aqueles eleitores, como também os próprios outros parlamentares que estão lá todos os dias procurando trabalhar com o seu compromisso que foi dado. Então, hoje eu fiz uma questão de ordem, apresentei um requerimento e solicitei que o presidente da Assembleia fizesse cumprir o nosso regimento,
no artigo 176, inciso 5º, a fim de cumprir, né, para aqueles parlamentares faltosos que não apresentam justificativa motivada para que ele possa, assim, responder por quebra de decoro. Se você for olhar o histórico das sessões plenárias da Assembleia Legislativa, tem parlamentares que já faltaram mais de 10 sessões consecutivas, como também muito mais de 45 sessões intercaladas. Então, vamos fazer aqui uma análise. O deputado Bessar, ele é do Progressistas, ele é da oposição, então ele provavelmente está mirando exatamente deputados que são da base aliada. Estou errada? Esse raciocínio? Esse raciocínio está certo, Aline, porque por mais que essa crítica ela seja ampla, vai recair sobre aqueles que... a carapuça vai servir para aqueles que não participam, mas, de fato, tem um tom mais específico para aqueles que fazem parte da base aliada, porque é o tom da discussão, mas nem tanto porque existem também outros parlamentares que se manifestaram favorável a esse tipo de conduta. E se a gente for fazer um cálculo rápido, Aline, o deputado citava que 45 sessões intercaladas seria o número de alguns faltosos. E o ano legislativo ele começou em fevereiro. Então, de fevereiro até agora, que é o começo de abril, é basicamente 2 meses, 60 dias. Fazendo a conta de que são apenas 2 vezes por... Não, vai ficar muito confuso. Vamos lá, vamos lá. O que diz o regimento? O deputado, inclusive, mostrou o regimento ali. Um deputado estadual, ele não pode faltar 10 sessões em sequência durante um ano, durante uma legislatura. Se ele faltar por 10 sessões em sequência, ele pode incorrer nesta quebra de decoro. E durante um mandato, podemos dizer assim, 4 anos, ele não pode faltar 45 sessões, aí não precisa ser em sequência. Aline, nós tivemos algumas semanas atrás, eu lembro de a gente comentar aqui, uma sessão em que tínhamos 3 deputados, dos 30, tínhamos 3 deputados na Assembleia. E isso já depois desses avisos, desses ultimatos do presidente da Assembleia. Então, assim, alguns deputados, hoje, por exemplo, tínhamos 16 dos 30 deputados. Isso com matérias como reajuste, matérias importantes para serem votadas. Então, neste ponto, os deputados reclamam porque é um desrespeito até ao próprio, além, claro, do povo, ao parlamentar que está lá no plenário, que está cumprindo o seu dever, e os pares sequer marcam presença no aplicativo, porque de segunda e quinta é permitida a participação remota, terça e quarta presencial, sequer marcam a presença lá no aplicativo, ou seja, demonstra um desinteresse. Dá tanto trabalho para conseguir o mandato e depois de conseguir o mandato, o parlamentar não quer se dedicar, não quer ir à Assembleia. Então, por isso, o deputado Bessar e outros deputados, o deputado Evaldo, o deputado Lima, fizeram coro e críticas a estes deputados faltosos no parlamento. E é porque ainda está faltando um ano para as eleições. Imagina em ano eleitoral. Era isso que eu ia falar, Aline, porque assim, a justificativa do ano passado dessa ausência era porque era um ano de eleição municipal e que necessitava ter a presença desses deputados nas bases. A justificativa do ano que vem, que com certeza vai seguir um padrão que já é seguido por muitos anos, de que não existe, que a frequência não vai ser a mesma, também vai ser a justificativa por ser um ano eleitoral e que tem que ir nas bases fazer esse bom relacionamento. E esse ano não é um ano eleitoral, então essa presença é o mínimo que deve acontecer, porque a gente não está falando nem de apresentar projetos, que também é necessário, mas é participar, é estar ali. Então, esse tipo de crítica é necessária, não somente do deputado Bessar e dos demais que se manifestaram, mas da própria presidência, que a gente vê sendo batido na tecla pelo presidente Severo Lala. Então, é algo que deve realmente ter alguma consequência, não necessariamente para aqueles que foram citados, mas para aqueles que não estão indo. E se for comprovado, existir algum tipo de conversa, né, de resolução. Bom, vamos lá falar sobre discussões que acontecem, por exemplo, na Assembleia Legislativa relacionadas à segurança pública. O secretário de Administração, Samuel Nascimento, falou sobre o projeto do Pacto pela Ordem e como é que anda a apreciação desse projeto pelos deputados. O projeto de lei que eu imagino que o governador tem enviado para a Assembleia é uma pauta que o secretário Chico Lucas o secretário de Segurança tem conduzido e a gente tem acompanhado com muita atenção, porque de fato promete uma grande transformação, uma grande mudança na cultura do trânsito, especialmente do Piauí. A gente sabe que é
um dado muito alarmante de que a gente tem mais mortes no trânsito do que homicídios, e é muito importante que o governador Rafael tenha tido atenção a isso e mandado um projeto de lei. Eu de fato não estou acompanhando se já veio formalmente o projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, mas eu sei que o secretário de Segurança esteve aqui presente e certamente os deputados, o presidente Severo lá, que está conduzindo muito bem a casa, já deve pautar este tema para a apreciação dos deputados. O Pacto pela Ordem é um projeto com várias camadas, né, digamos assim, para serem discutidos exatamente pelos deputados na Assembleia Legislativa. Exatamente, Aline, são 16 projetos de lei que englobam diversas áreas, diversos eixos, e principalmente o aumento do combate à criminalidade, o Estatuto da Vítima, que é fundamental para modificar uma forma de interpretação da lei. Então, matérias como essas e outras precisam dos parlamentares lá para serem analisadas. Então, por isso é importante salientar o valor que tem o Pacto pela Ordem e outras matérias importantes para o Piauí. Bom, quando um secretário tem um trabalho, uma atuação muito grande, muito relevante, a gente sempre acaba tentando questionar também sobre pretensões políticas. O secretário Samuel Nascimento, secretário de Administração, negou, porém, que vai ser candidato no próximo ano. Não, de forma alguma. A gente tem um compromisso em compor o governo Rafael Fonteles como um quadro técnico que faz um trabalho voltado justamente aos avanços da qualidade da gestão, a qualidade da satisfação do setor público com os serviços, qualidade dos serviços que o servidor público presta aos cidadãos piauienses, e o nosso foco é totalmente na gestão da máquina, no controle das contas, do custeio, de toda essa operação que presta serviço ao cidadão piauiense. Um discurso bem alinhado com o do próprio governador Rafael Fonteles, né, Ivo? A cautela dessas manifestações, Aline, até porque existe um certo ciúme entre as bases e principalmente entre os espaços do primeiro escalão. Então, saber onde pisar e como pisar é importante nesse momento, que existem muitos nomes postulados que já fazem parte da base, que já são candidatos e buscam uma reeleição ou que estão já cavando esse espaço. Então, existe uma certa ponderação dentre os nomes que são citados para, sim, disputarem o próximo ano, mas sem confirmação ainda. Samuel Nascimento é um deles, assim como os demais secretários do primeiro escalão que surgem nesse protagonismo da gestão. Bom, a Assembleia rendeu hoje muitos assuntos, né? Inclusive, eu tenho um questionamento a ti. Evaldo Gomes no PT? Que história seria essa? É uma possibilidade, né, Aline? Diante a temporada aberta de caça às chapinhas, podemos dizer assim, a chapa de solidariedade de Evaldo Gomes pode ser uma dessas. E hoje o ex-presidente do PT, vice-líder na Assembleia, o deputado Lima, confirmou o convite feito a Evaldo Gomes, o próprio governador, e olha que um convite do governador é algo relevante. E ele falou sobre essa possível ida de Evaldo Gomes para o Partido dos Trabalhadores. Olha, eu já até tratei sobre isso, né? 25 é um ano de trabalho, de muito trabalho e de muitas conversações. Quanto aos números, não tem argumentos, né, contra os números. Então, já disse, nós perdemos uma vaga de deputado federal na eleição passada em uma das chapinhas. Se nós tivéssemos tido os candidatos que tiveram lá, nós teríamos eleito possivelmente mais um deputado federal. Então, acho que o deputado está correto, né? O Partido dos Trabalhadores fez o convite, o governador reforçou o convite feito pela direção partidária e ele vai tomar a decisão no momento certo. E eu acredito que será vindo aqui somar conosco, eu espero que seja conosco aqui no Partido dos Trabalhadores. Teria perfil do PT? Ou hoje não tem mais isso para entrar no partido? Hoje não tem mais isso para entrar no partido, mas teria o perfil do PT. O deputado Evaldo Gomes, ele faz parte, inclusive, de uma forma muito ativa da base aliada do governador Rafael Fonteles, então não seria um imbróglio nesse sentido, de alinhamento político, mas seria, sim, um destoamento do que vem sido construído ao longo dos anos pelo deputado Evaldo em relação à solidariedade. É um partido que ele, basicamente, criou aqui no estado do Piauí. Ele realmente colocou todos os esforços em cima disso. A filha é vereadora de Teresina pelo Solidariedade,
Solidariedade, foi candidata a deputada pelo Solidariedade, então tem todo um histórico que vem sendo colocado em relação a isso. No entanto, é cada vez também mais perceptível a dificuldade que vai ser na realização e na formulação dessas chapinhas em termos de competitividade e na insatisfação desses aliados, porque na eleição passada a principal crítica é essa: perdemos uma vaga de deputado federal por conta das sobras. Então, não é plausível que isso ocorra novamente nessa eleição. Bom, já que a gente estava falando, então, para encerrar os nossos assuntos de plenário, de assembleia, né, de parlamento estadual, foi aprovado na sessão plenária de ontem o projeto de autoria do deputado Lima, do PT, que é o vice-presidente da Assembleia, que cria no calendário oficial do Piauí o Dia Estadual dos Profetas da Chuva. O dia 6 de janeiro já era um dia reconhecido pelo município de Pedro II. E lá tem um encontro das pessoas da região que tem essa habilidade, essa sensibilidade de identificar determinados comportamentos ou mudanças, né, ou sinais, digamos, da natureza, quer seja dos pássaros, das árvores, do vento, do sol, né, que aponta para um aumento da possibilidade de chuva ou não. E aí é um reconhecimento a esse conhecimento tradicional e popular, que é milenar, certamente são os primeiros meteorologistas do mundo, né? E tecnicamente alguns casos têm sido já comprovados, como por exemplo a situação da Lua, a posição do Sol, do eclipse, tudo isso tem ajudado. Então é dia 6 de janeiro onde que vai ser dedicado a essas pessoas para discutirem, para poder se reunir em algum local e trocar informações práticas de como, quais são as previsões possíveis e prováveis em relação, sobretudo, à perspectiva de chuva. É cultura popular também, né? Mas a gente tem uma previsão assim tão desastrosa para os próximos anos. A cada tempo, cada ano, cada período, menos chuvas, eles vão ser subutilizados, né? E repercutiu muito nas redes sociais, né, Aline? Muita gente criticando o deputado pela proposta. Óbvio, é uma proposição que cabe a cada deputado, é uma autonomia dele, né? Mas muita gente criticou pelo teor em si. Nós tivemos, por exemplo, aquele projeto da galinha da canela preta e outros projetos neste tom mais popularesco, né? Vamos dizer assim, analisados pela população, que ganham as redes sociais. E este foi um desses trabalhos importantíssimos dos profetas, mas que as redes sociais, o Tribunal das Redes Sociais acabou condenando o deputado. Bora lá voltar a falar então, gente, daquela reunião que acontecia há pouco e que a gente acompanhou, inclusive com o início de um evento por meio de uma entrevista coletiva, onde um grupo de líderes empresariais anunciou a instalação de um escritório aqui no Piauí para divulgar as potencialidades, atrair novos investidores aqui para o nosso estado. Quem está lá ao vivo nesse evento é o repórter Francisco José. A gente vai, então, mostrar um pouco dessa, né, falar um pouco dessa movimentação e do que disseram essas lideranças nessa entrevista coletiva e o próprio governador. Boa noite, Francisco. Oi, Aline, boa noite para você, boa noite, telespectadores do Jornal Cidade Verde. Exatamente, a coletiva terminou agora há pouco. Nesse momento, os convidados, os palestrantes, os integrantes do LIDE estão aqui no auditório de um hotel da Zona Leste de Teresina, exatamente para que possam dar início nos próximos minutos a esse encontro, a essa reunião que marca efetivamente a instalação do LIDE no Piauí. Na coletiva, foi informado que o Piauí é o 22º estado do país que cedia o escritório do LIDE, esse importante movimento empresarial que busca exatamente trabalhar a questão da atração de investimentos, da relação com o Estado, com o governo, melhorar essa relação e fazer com que o Estado ele tenha ganhos econômicos importantes. O movimento tem 22 anos e foi fundado pelo ex-governador de São Paulo, o empresário João Dória, que é um dos convidados especiais desta noite aqui em Teresina. O governador Rafael Fonteles falou no início da coletiva sobre a importância da chegada do LIDE aqui no estado do Piauí, de como ele vai impactar nas relações comerciais que o estado busca fortalecer, inclusive no cenário internacional. Vamos acompanhar. Para desenvolver o estado, desenvolver um lugar, Dória, para nós é muito importante que esse movimento empresarial liderado por você, que permite articulações, bons debates,
e, consequentemente, a atração de investimentos para cá, nós consideramos um capítulo importante para a história de desenvolvimento do Estado do Piauí. Então, para nós do governo do Estado, conte conosco, porque é um governo que entende a importância. Temos a Invest Piauí, você conhece muito bem, que faz exatamente esse papel da interface entre o poder público e os empreendedores e investidores, tornando, portanto, a jornada empreendedora muito mais tranquila, muito mais fácil, o que termina, portanto, gerando resultados concretos para o Piauí. Então, de parabéns, Felipe, por abraçar também essa missão a convite do Dória, e eu tenho certeza que o Piauí vai se integrar bem a essa rede que você conseguiu formar ao longo desse seu trabalho nessa direção. Aline, então é isso, o evento começa agora e amanhã, no Notícia da Manhã, teremos a reportagem completa mostrando todos os detalhes. Com você aí no estúdio. Muito obrigada, Francisco José, direto dessa inauguração em um hotel na Zona Leste de Teresina, um lançamento importante para atrair novos investidores aqui para o estado do Piauí. E eu quero agradecer a vocês, minha dupla dinâmica das segundas e quartas, Lívia Pessoa e Tássio Cruz, muito obrigada. Até a próxima. Grande abraço, Aline, grande abraço a todos. E seu Dedé, que é um dos nossos profetas. Até logo. Tem gente que é profeta da chuva com o nariz. Entupido. Quando começa a coçar ou entupir e espirrar, vem chuva por aí, né? Tem gente que funciona assim. Obrigada, gente. Até mais. Até mais.